Para a galera que acompanha o mercado artesanal, existe uma experiência bem específica hoje em dia. É tipo pegar um suco tropical, bem fresco, turvo e aveludado, mas que do nada entrega um impacto alcoólico de 3 cervejas de uma vez só. É uma verdadeira paulada, né? Nossa, totalmente. E bom, no nosso mergulho profundo de hoje, a missão é justamente cruzar os dados de produção cervejeira com métricas de aplicativos de avaliação. Exato. A ideia é entender como a Monkish Brewing conseguiu engarrafar essa experiência exata com a cerveja Run da Flamingo. Isso. Ok, vamos desvendar isso. A gente está falando de uma Triple New England, ou Hazy IPA, batendo colossais 10,2% de teor alcoólico. O que não é pouca coisa. Não mesmo. É uma bebida com a potência de um vinho forte, mas que se disfarça muito bem de suco. Como é que uma coisa tão forte atrai de forma tão unânime quem busca entender o fascínio desse mercado? Bom, o maior desafio de passar daquela marca dos 10% de álcool é puramente estrutural. Estrutural como? É que o cérebro humano está programado para registrar esse nível de álcool como um queimor, sabe? Quase como um solvente. Ah, claro. Ninguém quer beber algo que desça queimando feito álcool puro. Exatamente. Então, para evitar que a experiência seja arruinada, a receita precisa criar uma barreira física e sensorial ali. E analisando as fichas técnicas dessa cerveja, fica claro que a solução está na própria textura hazy dela. Aquela aparência mais opaca. Isso, a turbidez. Só que não é só visual. É uma suspensão super densa de proteínas e aveia que deixa a cerveja espessa. Tá, então isso cria tipo uma almofada tátil na língua? É bem por aí. Essa almofada literalmente amortece a agressividade física do álcool no paladar. Entendi, então a textura funciona como uma defesa física. Mas ainda sobra a parte do aroma e do sabor, né? Os dados das nossas fontes detalham o uso de uma trindade muito específica de lúpulos nessa receita. Sim, o Nelson Sauvin, o Amarilo e o Galaxy. Exato. E no começo eu pensei nisso como temperos fortes num prato complexo. Mas não faz muito sentido porque tempero demais acaba estragando a comida. O prato fica intragável. Pois é. Então é quase como se esses lúpulos funcionassem tipo um fone de ouvido com cancelamento de ruído. Olha, faz todo sentido. Né? A frequência cítrica deles é tão alta e tão brilhante que o paladar simplesmente não consegue registrar aquela estática agressiva dos 10,2% de álcool. Essa analogia do cancelamento de ruído ilustra perfeitamente o mecanismo químico que está acontecendo ali no copo. O lúpulo Nelson Sauvin, por exemplo, é carregado de compostos chamados tióis. Tióis. E o que eles fazem? Eles disparam sinais de uvas brancas e frutas tropicais direto no cérebro. Aí o Amarilo e o Galaxy entram com perfis massivos de terpenos cítricos e frutas de caroço. Uma bomba de aroma. Literalmente, essa sobrecarga aromática satura os receptores olfativos antes mesmo do líquido tocar a língua. E o mais interessante na base de dados é que a Run da Flamingo não é uma colaboração especial entre marcas. Ah, não é collab. Não. E também não é uma daquelas safras limitadíssimas tipo vintage. A base de dados marca ela claramente como uma receita de produção contínua. Nossa, pra ser sincera, isso me deixa um pouco com o pé atrás. Produção contínua de uma bomba de lúpulo e álcool? Por que a surpresa? Porque tem um detalhe curioso nas métricas que cheira muito a pegadinha. O IBU, aquele índice clássico que mede o amargor, simplesmente consta como NA, não listado. É um detalhe que chama atenção mesmo. Muito. Omitir o IBU não seria só um truque de marketing meio barato da cervejaria para não assustar o público com um amargor punitivo? Olha, é muito fácil pensar que é uma omissão conveniente. Mas a verdade é que isso reflete a ciência por trás do processo de braçagem das Hazy IPAs. Tá, me explica isso melhor. Nessas receitas, os lúpulos não são fervidos logo no início para extrair aquele amargor resinoso tradicional das IPs antigas. Eles entram depois. Sim. Eles são adicionados no final ou até depois da fervura, num processo massivo de dry hopping. Então a cervejaria não lista o IBU porque a extração de ácidos amargos é genuinamente mínima. O foco inteiro da indústria aqui é só reter os óleos essenciais voláteis. Caramba! E a química explica os números absurdos de aceitação, né? A nota geral bate impressionantes 4,38. E não estamos falando de meia dúzia de avaliações perdidas, não. São muitos registros, certo? Sim, são 1.588 registros totais, sendo mais de 1.200 únicos.
Cervejas que passam dos 10% geralmente criam um abismo. Ou a pessoa venera a intensidade ou acha intragável. É o famoso ame ou odeie. Mas aqui, a média no aplicativo fica na casa dos 186 check-ins mensais. E sustentar quase 200 check-ins todo mês é o dado mais revelador de todos. Isso prova que não estamos diante de um fenômeno de curiosidade mórbida onde as pessoas compram uma vez só pelo desafio. Sim, não é só para postar foto. Exato. Uma taxa consistente de registros únicos mensais para um produto de linha significa pura lealdade. Eles transformaram o que deveria ser uma bomba alcoólica difícil de beber em uma escolha recorrente. Basicamente, hackearam a percepção sensorial da galera, encontrando um equilíbrio milimétrico entre a potência bruta e uma complexidade elegante. O que resulta em um produto que sustenta a própria força organicamente, sem depender de escassez artificial ou aquelas embalagens super comemorativas. O que nos deixa com um pensamento bastante provocativo para encerrar o mergulho de hoje. Qual seria? Se uma Triple IPA com mais de 10% de álcool consegue manter números mensais tão consistentes e notas tão altas assim, sem depender de colaborações ou safras limitadas... O que isso revela sobre o paladar da galera hoje em dia? Exatamente. Será que a busca por extremos perfeitamente disfarçados está, de um jeito bem silencioso, se tornando o novo padrão do que a gente considera uma experiência do dia a dia? Fica aí a reflexão. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui, exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e... saúde!